Oi, gente. Pois é, o ocupante da cadeira da presidência está ameaçando governadores e dizendo que a Polícia Federal vai para cima. E agora que ele vai controlar a Polícia Federal é até possível, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. O presidente voltou a se eximir de responsabilidade pelo crescente número de mortes no país provocado pelo coronavírus. Essa é uma reportagem da revista Fórum, né? O presidente Jair Bolsonaro deu novas declarações polêmicas na tarde dessa quarta-feira ao conversar com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada. Ele comentou sobre os recursos repassados a estados e municípios em razão do surto do novo coronavírus e atacou governadores. Nós demos recursos para quem foi possível e a minha PF vai para cima de quem estiver fazendo besteira aí com essa grana. A PF vai funcionar. Insinuando que não funcionava antes nas mãos do Valeixo, né? E os apoiadores deliraram. Bolsonaro voltou a culpar os governadores pelas mortes provocadas pela Covid-19. Não adianta o Rui Costa ficar de palhaçada. Rui Costa, para de palhaçada. O Dória tem que responder por São Paulo. É o estado que tem mais gente que perdeu a vida. Ele que tem que responder. Ou seja, os governadores que fizeram o isolamento social e que estão, pelas suas atitudes, diminuindo a curva, são os responsáveis. E, na cabeça do Bolsonaro. E o governo Bolsonaro que minimizou, que foi contra o isolamento social, que defendeu a abertura antes da época, e que todas as cidades que realizaram a abertura teve uma explosão de casos, eles não são responsáveis pela inação deles. A hipocrisia do Bolsonaro é uma coisa assim. Ela é tão absurda, ela é tão assim na sua cara, que ela não exige muita análise. Não é? O absurdo do Bolsonaro, das falas do Bolsonaro, elas são tão fáceis de demolir, de destruir, que elas não exigem sutilezas. Por exemplo, tem certos políticos que quando você vai desconstruir, dá trabalho. Eu faço análise política já há muito tempo, não só aqui no canal, mas no meu mestrado e no meu doutorado. E quando você vai analisar as falas dos políticos, das lideranças, e quando eles estão falando alguma coisa que não tem substância, que não é verdadeiro, ou que eles estão iludindo a população, às vezes dá trabalho. Você tem que encontrar os argumentos, você tem que mostrar que os argumentos são falaciosos. Por exemplo, na época da ditadura militar, se usava o argumento econômico para sustentar a ditadura. Aí você tem que analisar a crise do petróleo e como o milagre brasileiro não foi tão milagre assim, e como o Brasil perpetuou relações de profunda desigualdade. Dá um trabalho. Não é que não dá para fazer, mas dá trabalho. No caso do Bolsonaro, eu vou ser sincero com vocês, às vezes os vídeos ficam menos densos, menos complexos, não é por culpa minha, não é responsabilidade minha, é porque o Bolsonaro, ele deixa muito fácil. Quer dizer, ele foi contra o isolamento social, ele incentivou reabertura antes da hora. E quem fez o que ele recomendou, quer dizer, as cidades, os estados que realizaram isso, tiveram explosão de casos. Então é óbvio que ele é responsável pelo que ele fez e pelo que ele deixou de fazer pela população brasileira. Isso é óbvio. E os governadores que têm a responsabilidade deles também, é verdade, porque alguns foram atrasados, alguns não foram tão bem, os governadores foram, se comparados com o Bolsonaro, muito melhores nessa questão. Não dá nem para começar a comparar. Né? Então vamos lá. Bolsonaro voltou a culpar, isso aqui eu já falei. O Brasil bateu um novo recorde no número de casos diários confirmados de coronavírus. Nessa quarta, 6,2 mil. E registrou 449 novas mortes. No total, são 78.162 pacientes com Covid e 5.466 mortes provocadas pela doença. Só que já existem dados de mortes provocadas por insuficiência pulmonar e coisas que parecem com coronavírus, mas que nós não testamos, que levam a gente a crer que existe uma massiva subnotificação, o que significa que os números reais de infectados e de mortes, infelizmente, são números muito,
muito maiores do que esses. Muito maiores. É só você olhar para os dados de pessoas que nesse ano vieram a falecer desses problemas de saúde que podem estar ligados ao coronavírus e comparar com anos anteriores. Aconteceu uma explosão dos casos. Minha PF, ele falando da Polícia Federal. A declaração do presidente acontece em meio de denúncias do ex-ministro Sérgio Moro que o capitão estaria tentando interferir na Polícia Federal. Ele é alvo de inquérito. O presidente ainda foi impedido pelo... Tudo isso lembrando, né? O que já aconteceu. Pois bem, ele ameaçou os governadores, ele tentou tirar o corpo fora, mas as evidências estão todas contra Bolsonaro. E embora os governadores tenham sua parcela de responsabilidade quando atrasaram, quando não realizaram as melhores atitudes, tentar comparar a postura da maioria dos governadores com a postura de Bolsonaro, Bolsonaro perde e muito, e claramente, porque os estados que estão realizando isolamento social antes e de uma forma melhor foram os estados que conseguiram achatar a curva. É lamentável, gente. E é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Poderia acrescentar dizendo que ele mantém o estilo dele, né, em ameaçar e mostrar que a Polícia Federal agora, né, ele prova com a frase dele, vai servir aos interesses dele. O que significa que vai investigar quem ele quer que investigue, não vai investigar quem ele não quer que investigue, vai ser um instrumento da presidência e não vai ter nenhuma autonomia. É triste perceber isso, mas é a realidade, né? Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, denunciando esses absurdos. E a gente vai ter parceria aí com vários outros canais no YouTube, vocês vão ver. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.